Muito boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor para o seu coração. Muito obrigado por você abrir aí a porta da sua casa para receber o seu pastor, para compartilhar essa palavra com você. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Nós vamos passar para o ministério da palavra aqui em Josué, capítulo 3, versículo 15 em diante. Diz o seguinte: E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da colheita, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Aleluia. Queridos, esse é um momento muito especial. Eu digo que é um divisor de águas da história de Israel, do povo de Deus. O Jordão representa aqui um ponto de mudança, o fim do deserto, quando eles por 40 anos caminharam pelo deserto, agora eles chegaram até o Jordão, então acaba o deserto e do outro lado está a promessa, está Canaã, está a nova vida, mas eles precisam passar por esse obstáculo. O Jordão é um obstáculo a ser vencido. O Jordão nunca foi atravessado, vocês lembram, por aquela primeira geração. Mas também, irmãos, eles nunca entraram na terra da promessa. Porque quem não atravessa o Jordão não pode desfrutar da promessa. Então eles chegam naquele momento ali, naquele momento crucial, e eles precisam atravessar esse Jordão. Então, eu vejo essa história, ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. Eu penso que nós estamos atravessando um Jordão. Nós chegamos até aqui, e agora nós nos demos com o Jordão transbordando pelas ribanceiras. Do outro lado estão todas as promessas do Senhor para a nossa vida. Mas nós precisamos atravessar esse Jordão. Eu acho interessante, irmãos, porque lá naquela história ali, naquela história que nós estamos lendo, o Jordão parou como se numa resposta àquela atitude do povo de Israel. Ele parou ali como que em respeito, como em obediência, como em submissão ao povo de Deus. Eu acho lindo isso. Ele parou ali para que Israel passasse. Então, irmãos, eu creio nisso. Eu creio que nós precisamos dar as respostas certas. Por isso que o meu tema nessa noite é: quem atravessará esse Jordão? Quem atravessará esse Jordão? Quais são as pessoas que estão aptas para atravessar o Jordão? É inevitável o Jordão, ele está lá. Deus permitiu que esse Jordão acontecesse aqui na nossa história que nós estamos lendo. E eles precisavam atravessar, do outro lado eles estariam muito mais fortes. Eles nunca mais seriam os mesmos depois de vencerem aquele obstáculo. E eu penso que esse momento é exatamente a mesma coisa. Nós vamos atravessar, nós vamos chegar do outro lado e vamos contar uma bela história para os nossos descendentes daqui a alguns anos. Mas, queridos, nós precisamos atravessar esse Jordão. Então, quem são essas pessoas que vão atravessar esse Jordão? Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi aqui nessa travessia durante essa semana. Então, a primeira coisa aqui: quem são as pessoas que vão atravessar? Quem são as pessoas que atravessaram aquele Jordão? Quem são as pessoas que vão atravessar esse Jordão? Então, em primeiro lugar, aqueles que escolhem ver o melhor em tudo. Aqueles que escolhem ver o melhor em tudo. Guarde isso no seu coração. Então, olha só, Josué 2:9, quer ver, me acompanha, diz assim: E lhes disse, é a fala da Raabe, a prostituta, para aqueles 2 espias que foram enviados pelo Josué para espionarem a terra e voltarem com um relatório para o Josué. Então, olha o que a Raabe vai dizer para eles: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra
e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então, queridos, olha só, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Esses 2 espias que o Josué enviou, eles eram homens muito bem treinados. Eu sempre leio essa história comparando com aquela primeira, lá atrás, quando Moisés enviou 12 espias. Entre os 12 estavam lá Josué e Caleb. Josué ainda era jovem, quando ele foi enviado pelo Moisés, há 40 anos antes. Agora ele é o chefe, agora ele é o líder. O Moisés morreu, e quem está enviando esses 2 é o Josué. Eu imagino que o Josué não enviou 12 de novo, um representante de cada tribo, para não dar aquele mesmo problema que deu naquela primeira tentativa, frustrada. Eu penso que o Josué já escolheu ali, talvez até discípulos dele mesmo, homens que ele foi treinando, jovens que ele foi treinando com a visão dele, de ensinando aqueles jovens, aquela nova geração, a ver o melhor em tudo. Eu penso que o Josué enviou os 2 faixa preta. Enviou os 2 faixa preta para não ter problema, porque na primeira lá, os 10 deram um relatório totalmente pessimista, totalmente incrédulo, e só o Josué e o Caleb deram um relatório otimista, um relatório de fé, o relatório de Deus. Então Josué não arriscou e já mandou os 2 faixa preta dele. Eu acho interessante isso. Agora preste bem atenção. Esses 2 que o Josué enviou, eles foram perseguidos realmente. Lembra? Se você ler ali aqui o capítulo 2 de Josué, você vai ver, não é, a Raabe escondendo esses 2, porque foi descoberto que 2 espias de Israel estavam ali para observar a terra. Então eles estavam de fato sendo perseguidos, não era paranoia não dos 2, era uma verdade. E aí eles se esconderam na casa da Raabe. A Raabe escondeu eles em cima do telhado. Então era um fato. Irmãos, a primeira geração, os espias da primeira geração nunca foram perseguidos. E mesmo assim, eles deram um relatório, eles disseram, olha, nós vimos ali gigantes e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Aqueles homens nunca viram os 12 espias, nunca viram como gafanhotos ou como coisa nenhuma, mas eles estavam tão apavorados que eles se viam assim. Mas agora, os espias da segunda geração, de fato eles foram perseguidos. Mas, irmãos, o que eu quero te mostrar é que eles não focaram nisso. Eles não focaram nos problemas como a primeira geração focou. Eles não focaram nos gigantes, porque tinham gigantes ainda lá. Eles não focaram nos gigantes, não focaram nos problemas da terra. Em que eles focaram? Eles focaram no que a Raabe disse para eles. Sabe, irmãos, isso é um dom de Deus para nós. Então nós temos esse direito de escolha, nós temos a escolha diante de nós. Ou nós vamos focar nos gigantes, ou nós vamos focar nos problemas, nas dificuldades, nas impossibilidades, ou nós vamos ficar criticando, ou nós vamos ficar reclamando, nós vamos ficar questionando as coisas, ou nós vamos procurar o melhor nessa situação. Então, eles acharam o melhor. O que eles acharam? Eles acharam o relatório da Raabe. Quando a Raabe disse para eles, eu sei que o Senhor vos deu essa terra, eles pegaram isso. É nisso que eles se concentraram. O Senhor, é verdade, o Senhor nos deu essa terra. Olha, ela disse para eles, o pavor que vocês infundem caiu sobre nós e sobre todos os moradores da terra, nós estamos desmaiados. Foi nisso que eles se concentraram, foi nisso que eles focaram, isso que era o melhor em toda aquela situação. Então, queridos, quem que vai atravessar esse Jordão? Quem atravessou aquele? Não foram aqueles que só tinham o dom de ver o pior, que só conseguiam ver o que não estava funcionando, só conseguiam ver a tragédia, a morte, as dificuldades. Eles não entraram nunca na promessa. Eles tinham uma promessa. Irmãos, a mesma promessa que essa geração, a segunda geração tomou posse, já estava lá há 40 anos atrás.
mas eles só conseguiam ver o que não era para ver. Até, irmãos, a primeira geração viu, não somente viu, mas trouxe um cacho de uva que precisou de 2 homens fortes para carregá-lo. E apesar disso, eles não focaram no cacho de uva, eles focaram no gigante, eles focaram nos problemas. Mas esses 2 da segunda geração, treinados pelo Josué e pelo Caleb, eles são muito diferentes. Eles focam na coisa melhor. Eu imagino isso aqui, irmãos. Eu fico imaginando essa história. É muito, muito lindo. Agora, preste bem atenção. Mateus 6:22 diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Olha só. A lâmpada do seu corpo são os seus olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Meu Deus, sabe o que significa esse versículo? Que a maneira que você vê as coisas vai determinar todo o curso da sua vida. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se você só vê gigante e problema e dificuldade, você só vai ter problema na vida. Mas se você vê as promessas como esses 2 viram, olha, o que ela está falando é o que Deus nos prometeu. A terra é nossa. Eles estão apavorados. Todo mundo está desmaiado diante de nós. Vai ser fácil esse negócio, meu irmão. O que nós temos que ficar confessando é que as coisas fáceis dessa vida não são difíceis, não. É isso que a gente tem que ficar confessando toda hora. Olha o que diz Romanos 8:22. Todas as coisas concorrem para o bem. Irmão, nós temos que ter essa fé, que todas as coisas estão concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te pergunto, você ama o Senhor? Você ama a Deus? Então, irmãos, tudo o que está acontecendo em sua volta está construindo a sua vitória, em nome de Jesus. Tem uma frase que eu gosto, quer ver? Anota aí para você nunca mais esquecer. Cada dificuldade traz junto a semente de um benefício maior. Cada dificuldade traz junto de si. Cada dificuldade traz junto de si a semente de um benefício maior. Ah, eu estou com uma dificuldade. Eu estou vivendo uma dificuldade aqui. Escuta bem, essa dificuldade trouxe uma semente. Trouxe uma semente de um benefício maior do que essa dificuldade. Então, se você plantar essa semente e cultivá-la, você vai obter uma grande vitória. Então, irmão, é por isso que o apóstolo Paulo aprendeu a dizer assim: eu me alegro, eu tenho por motivo de alegria passar por muitas tribulações. Por quê? Porque ele sabia que cada tribulação trazia junto a si uma semente de um benefício muito maior. Ele sabia disso. Glória a Deus. Agora, olha só, irmãos, porque eles viram isso, eles viram melhor. Olha o relatório que eles vão dar para o Josué, Josué 2:23. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, escuta bem, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Eles acreditaram naquela palavra da Raabe. Eles só estão repetindo para o Josué. Eles não chegaram contando todas as dificuldades dali. Eles só falaram, eles focaram naquilo ali, focaram na coisa boa e trouxeram para o Josué. Eu posso imaginar o Josué, que tinha o mesmo espírito desses 2, que foram treinados pelo Josué, dizendo: glória a Deus, a terra é nossa. E você vai ver, já começa o capítulo 3, o Josué reunindo um povo para avançar e atravessar o rio. Tremendo isso, glória a Deus. Então, quem é que vai atravessar essa situação que nós estamos passando? Quem são as pessoas qualificadas, capacitadas, que vai atravessar para a vitória, que não vai perder a promessa do outro lado, que não vai voltar para o deserto, que não vai ficar murmurando, que não vai se curvar incrédula diante dessa situação? Leia lá na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver as 5 razões por que a primeira geração não conquistou. Não, nós não vamos entrar nessa. Nós vamos ser a segunda geração. Nós vamos aprender a ver o melhor. Nós vamos ter olhos bons, como Jesus disse. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser vencedor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então essa é a primeira coisa, irmãos.
aqueles que veem sempre o melhor em tudo. Em segundo lugar, quem são aqueles que vão atravessar o Jordão? Quem são aqueles que vão atravessar esse Jordão aqui? Esse divisor de águas que nós nos encontramos diante dele. Quem são aqueles que vão atravessar? São aqueles que não tiram os olhos de Jesus. Repita isso. Aqueles que não tiram os olhos de Jesus. Nunca tire os olhos de Jesus. Sabe, a arma de Satanás é te distrair. Para você ficar tão focado no gigante, nas armas dos cananeus, dos amorreus, dos gigarzeus e companhia limitada. Sabe, lembra a primeira geração? E além deles serem muito grandes, são gigantes, os filhos de Anak, eles estão fortemente armados, eles têm armas de ferro que nós não temos. É impossível, nós somos gafanhotos diante deles. Sabe, irmãos, se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos submergir no meio da tempestade. Lembra do Pedro? Enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava ali andando sobre as águas. Quando ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Então, a segunda coisa, aqueles que não tiram os olhos de Jesus. Quer ver? Acompanha comigo aí Josué 3, versículo 3. Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Irmãos, a arca ficou a 1 quilômetro do povo, de todo mundo. A arca carregada pelos sacerdotes. 1 quilômetro de distância. E a ordem do Josué foi, preste atenção na arca. Não tire os olhos da arca. Não distraia. Não olhe para o lado. Não olhe para a correnteza do Jordão. Não olhe para o Jordão. Olhe para a arca. Irmãos, isso é muito poderoso, porque a arca na Bíblia tipifica Cristo. Eu amo tipologia bíblica. A arca é um dos símbolos mais poderosos na Bíblia de Cristo, não é? Porque a arca, você sabe o que tinha dentro da arca, não é? A arca guardava as tábuas da lei, ok? Lembra? A arca guardava as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná, não é? Então, essas coisas tipificam Cristo, porque assim como a arca guardava as tábuas da lei, Jesus guardou a lei, ele cumpriu toda a lei enquanto ele estava aqui na terra. Ele foi o homem, o único ser humano que conseguiu guardar e obedecer cada preceito e princípio da lei. A segunda coisa que a arca continha o maná, não é? Então, a primeira coisa, ela continha a lei. Jesus guardava a lei. Ela continha o maná. E João 6,51 diz, olha o que Jesus disse, eu sou o pão vivo, o maná que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, Jesus é o maná. A arca também tinha a vara de Arão, como eu disse, que floresceu. Aquilo ali foi uma ressurreição, concorda? Você lembra? O Moisés, ele mandou que cada um dos representantes das 12 tribos, o Arão era um dos representantes, o Arão representava a tribo de Levi, enterrassem no chão o seu cajado, ou seja, uma vara morta. Um pedaço de pau que estava morto há muito tempo. Todos eles enterraram o seu cajado. E aquele cajado que florescesse e frutificasse, aquela tribo seria escolhida, seria separada para Deus, para cuidar das coisas sagradas. Olha só, ali que nasceram os levitas, não é? No sentido de serem escolhidos por Deus. E a vara que floresceu foi a vara de Arão. E essa vara ficou dentro da arca. E ela tipifica Cristo, porque Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A madeira também que fazia a arca, da qual a arca era feita, a acácia, era uma madeira que não perecia. Isso simboliza a natureza humana perfeita de Jesus. Ele foi um homem perfeito, único. E também a arca era revestida de ouro, e isso tipifica ou simboliza a divindade de Cristo. Irmãos, e a tampa da arca também é muito significativo isso, porque a tampa da arca, que era o propiciatório, era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo uma vez por ano, através do seu sumo sacerdote. Uma vez por ano. Então ali, da tampa da arca, entre os dois querubins, não é? Prostrados, como se fossem prostrados para o trono. Então, daquela tampa saía uma fumaça azul, a Shekinah,
que era a própria presença manifesta de Deus, e ali, em cima da tampa da arca, era derramado o sangue do sacrifício, da expiação. Então, quando o sangue era derramado, se o sacrifício fosse aceito, então, irmãos, aquele sumo sacerdote não morreria ali, e o povo estava todo perdoado e estava em paz com o seu Deus. Irmãos, e a Bíblia diz que Jesus é a propiciação, 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso é que a arca tipifica Cristo. Então, quando Josué diz, olha, não tirem os olhos da arca, ele está dizendo, não tire os olhos de Cristo. Quem são as pessoas que vão atravessar esse Jordão? Quem são as pessoas que vão mudar de fase? São aqueles que não tiram os olhos de Jesus. São aqueles que não desfocam, que não desconcentram de Cristo. Não tire os olhos da arca. Imagina, irmãos, quando eles chegaram ali, eles estavam vendo o Jordão transbordando. Se o Josué não tivesse dado essa ordem, fique ligado na arca. Não tire os olhos da arca. Eles iam ficar olhando para o Jordão, mas está muito difícil passar esse Jordão. Não, eles ficavam olhando para a arca. A arca ia se movimentando, eles ficavam olhando para a arca. Olhando para a arca, olhando para a arca, olhando para a arca. Isaías 45 diz, 45:22 diz, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para Cristo. Olha para Cristo e não para o Jordão. E aí, irmão, imagina eles chegando lá, e aí eles... a promessa era que quando o sacerdote tocassem na água, o Jordão abria. Aí o diabo falando na cabeça deles, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, isso nunca aconteceu antes, isso não vai acontecer. Olhe para a arca, olhe para a arca. Olhe para... como que nós vamos atravessar se não der certo? Olhe para a arca. Não tire os olhos da arca. Mas e se abrir? E quando nós estivermos passando? E se as águas voltarem? Olhe para a arca. Olhe para a arca. Olhe para a arca. Olhe para Cristo. Sabe, irmãos, isso significa... Escuta bem o que eu vou te falar. Na prática, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que eu olho para Cristo? Não é uma religião, não é uma imagem de Cristo que eu tenho que ficar olhando, pelo amor de Deus, irmãos. Olhar para Cristo eu tenho que conhecê-lo, e eu tenho que continuar conhecendo. Talvez eu estou falando para você que conhece a Cristo. Você lê sua Bíblia, você vê ali Cristo, Jesus agindo. Você vê Jesus reagindo a uma tempestade mortal para pescadores experientes. Ele dorme na proa. Você vê Jesus curando os enfermos. Você vê Jesus perdoando as pessoas. Você conhece Jesus, você sabe que Ele morreu pelos seus pecados. Você sabe que Ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Você sabe que Ele está sentado agora à destra de Deus Pai. Você sabe que Ele tem a autoridade suprema, mas você prossegue em conhecê-lo? Será que você já passou? Talvez você nem está conhecendo a Cristo ainda. Talvez você não sabe nem essa parte básica que eu te falei agora. Então conheça a Cristo e olhe para Ele no meio de tudo isso. Foque nele no meio de tudo isso. Talvez você já conheça um pouco. Talvez você já conheça até muito, mas prossiga em conhecê-lo. Continue descobrindo a sua Bíblia. Continue. Mergulhe nisso. Quem é que vai atravessar esse Jordão? É quem não tirar os olhos da arca. E a arca é Cristo. Conheça e prossiga em conhecê-lo. E terceiro lugar, aqueles que se santificam. Glória a Deus, glória a Deus. Aqueles que se santificam. Então, primeira coisa aqui, irmãos, aqueles que escolhem ver o melhor em tudo. Eles não ficaram olhando os gigantes. Eles focaram naquilo que a Raabe disse deles, que concordava com o que Deus havia dito. Eles focaram nisso. E foi isso que eles deixaram que o coração deles se enchesse disso. A segunda coisa que nós vimos, eles não tiraram os olhos da arca. Isso significa não tirar os olhos de Cristo. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor e fique olhando para Ele nesses dias. Não olhe para toda essa circunstância, senão você vai ficar apavorado. Não olhe para o Jordão, olhe para a arca. E terceiro lugar,
É o que eu quero te falar agora. Aqueles que se santificam. Josué disse para eles assim, Josué 3, antes deles atravessarem, versículo 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, irmão, isso aqui é muito sério. Eu acho que nós estamos num momento assim muito especial. Muito tremendo, sabe? Porque, irmão, pensa bem comigo. Talvez para aquelas pessoas que estavam lá, que eles chegaram ali no Jordão. A primeira geração serviu de um testemunho negativo para a segunda. A primeira geração nunca atravessou o Jordão. Quando vieram os espias, eles se dispersaram ali antes do Jordão e voltaram para o deserto. Então, essa segunda geração tem esse testemunho ruim da primeira. Eles estão ali diante daquele grande desafio. Meu Deus do céu. E eu, como estou te falando, eu penso que nós estamos diante disso. Mas aquela segunda geração experimentou, irmãos, esse grande milagre, um dos maiores milagres da Bíblia, não é? E eles atravessaram e conquistaram o melhor de Deus, a terra da promessa. Sabe? Então, irmãos, por isso que eu digo que é um momento muito especial, porque o Jordão, a gente tem que olhar para o Jordão assim, ó. Ele está aí para ser passado. Ele está aí para ser vencido. Sabe, o Davi nunca mais foi o mesmo depois do gigante. Sabe, irmão, nós nunca mais seremos o mesmo depois que tudo isso passar. Então, por isso que eu digo, é um momento muito especial, mas eu temo, assim, por algumas pessoas que podem voltar para o deserto, que podem desfocar de olhar para Cristo. Eu já estou vendo, na verdade, pessoas tão focadas nos gigantes e nos problemas, que estão desfocando de Cristo, estão tirando os olhos da arca, irmãos. Que coisa triste. E essas pessoas são sérias candidatas a voltarem para o deserto, a apostatarem. A Bíblia fala que nos últimos dias, uma das coisas que vai acontecer nos últimos dias é uma grande apostasia, ou seja, é o abandono da fé em Cristo. Não, irmão, nós não vamos estar no meio dessa estatística, em nome de Jesus. Então, muito importante aqui o Josué falar isso para eles. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É como se o Josué estivesse falando assim, olha, gente, o Senhor vai estar aqui. Ele vai vir pessoalmente abrir esse Jordão. Não pensem, irmãos, que foram pés de sacerdote que abriram aquele Jordão. Deus estava lá. Aleluia, quem está comigo? Deus estava lá. E o Josué anunciou isso antes de acontecer. Ele disse, amanhã o Senhor vai estar aqui. E ele fará maravilhas no nosso meio. Agora, nós precisamos nos santificar. Isso é muito importante nós entendermos. Sabe, santificação é a decisão de permanecer na luz. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Nós fomos tirados das trevas e nós fomos trazidos para a sua maravilhosa luz. Nós somos filhos da luz. 1 João diz, 1,7 diz, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, ele está na luz. O ambiente dele é a luz. E se nós estivermos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, irmãos. O que é a luz? É a confissão, é a transparência, é não esconder nada, sabe? O que é luz? É sabedoria, a sabedoria de Deus. O que é trevas? É ignorância, eu não saber os meus direitos na palavra de Deus, não é? Então, irmãos, a primeira coisa aqui, Josué fala para eles aqui, ó, vamos santificar, pessoal. Por quê? Porque nós precisamos estar na luz como ele está na luz. O ambiente dele é a luz. Se nós estivermos em trevas, ele não vai chegar aqui com a gente. Nós precisamos estar na luz. O que é a santificação? É concordar com Deus. Amós 3,3 diz, como poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, santificação é eu estar na luz, porque Deus é da luz. Santificação é concordar com Deus. Então a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. E o que é ser santo, irmãos? É ser separado. A palavra santo, kadosh, é separado. Irmãos, é um chamado para fora do mundo. Quem são as pessoas que vão atravessar tudo isso daí?
São as pessoas que estão levando a sério. Esse momento é um momento muito especial da igreja na terra, irmãos. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos separar do mundo e não ficar apaixonados pelo mundo. Eu vou te dizer uma coisa, as pessoas que mais têm medo de morrer são as pessoas que mais estão presas no mundo. Eu lamento dizer isso. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo diz, puxa vida, o meu sonho já era ir para a glória, estar com ele. Eu estou tão ansioso para ir, mas eu não posso. Eu tenho que ficar, porque vocês não estão prontos ainda. Mas ele queria ir. Então, irmão, o normal do crente, né, é que ele já está lá, mas o crente só não quer ir porque ele está muito comprometido com as vidas que estão se perdendo na terra. Irmão, se não for esse o motivo, se o motivo for só humano, porque eu não quero perder o que eu conquistei, porque não sei o quê, irmão, tem alguma coisa errada, nós estamos presos no mundo. Então, santificação é um chamado para fora do mundo. Olha o que diz 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, sei o quê, não é? E a soberba da vida, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser. Essas coisas não procedem do Pai, procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, irmãos, quem é que vai atravessar? São aqueles que se santificarem. O que é santificar? É escolher permanecer na luz e não andar em trevas. Jesus disse, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Jesus estava na luz. Satanás não tinha nenhuma acusação contra ele. Ok, queridos? O que é estar na luz? É concordar com Deus. Ele é santo, eu vou ser santo. O que é estar na luz? Irmãos, é aceitar esse chamado para fora do mundo, é não ficar apaixonado pelas coisas do mundo, preso nas coisas do mundo. Ok, queridos? Então, são essas pessoas que vão atravessar. Eu quero só terminar esse terceiro ponto, que foi algo que me pegou hoje, nesse dia que eu estou gravando aqui esse culto, não é? Eu li isso hoje, e isso mexeu tanto comigo, que eu acho que não foi coincidência, foi justamente no dia que eu estava estudando para pregar essa palavra. Porque é o seguinte, lá em Gênesis 35, não é? Depois você acompanha lá, eu só vou contar a história para ser bem rápido. Fala que a Diná, a filha do Jacó, ela foi violentada pelo príncipe de um dos lugares onde eles estavam peregrinando. E os irmãos da Diná, por vingança, mataram todos os homens daquela cidade. O Jacó ficou apavorado, desesperado com a besteira, com a loucura, com a maldade dos seus filhos. E ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Ele estava com tanto medo dos moradores em volta da terra, que iam saber o que aconteceu e viriam contra o Jacó e a sua família. Israel ainda era só uma família, não é? Os filhos de Israel. Então, o que aconteceu ali? Ele foi orar, e olha o que Deus vai dizer para ele, Gênesis 35:1. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, casa de Deus. E habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora todos os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Isso aqui é um chamado à santificação. É para isso que Deus nos chama. Quem são esses deuses estranhos? São aquelas coisas que nos dominam. São aquelas coisas que a gente acha que a gente não pode mais viver sem elas aqui na terra. Estamos presos no mundo, irmãos. Por isso que eu digo que esse momento, eu vejo um monte de coisa boa nesse momento. Uma delas, sabe, as pessoas estão sensíveis. As pessoas estão buscando a Deus. Elas querem saber. Elas querem conhecer. É um momento, por isso que eu digo que é um momento de travessia. A gente não pode perder esse momento. Então, veja bem, o Jacó, então, chama os filhos dele para a santificação. Joguem fora os deuses estranhos, aquilo que domina vocês, mudem as roupas de vocês, isso fala de santificação também. A consequência disso. Olha a consequência disso, versículo 5. Tendo eles partido,
O terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Percebeu? Quando a gente se santifica, Satanás não tem mais argumento contra nós. E ele não tem mais acesso a nós. Nós estamos na luz e ele está em trevas. Ele não consegue nos atingir. Isso é tremendo. Isso é o poder da santificação. Enquanto o Adão estava na luz, andando com Deus, em obediência, a serpente não tinha acesso a ele. Irmãos, quando ele pecou, quando ele foi dar uma voltinha nas trevas, ele entregou toda a autoridade à serpente. Então, quem são as pessoas que vão atravessar esse momento e vão chegar na promessa? São aqueles que se santificam. Amém, queridos? E agora, quarto lugar, aqueles que perseveram em fé. Olha só o que diz Josué 3,13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Agora, irmãos, isso aqui é tremendo, escuta. Quem que vai atravessar? Aqueles que se moverem, aqueles que perseverarem em fé. Agora, escuta bem. A primeira coisa aqui, irmãos, eles se moveram, não é? Eles se moveram em fé. Vai acontecer quando nos movemos em fé, não enquanto reclamamos ou questionamos parados. Por que isso está acontecendo? Ai, reclamação. Não, vamos nos mover em fé. Vamos acreditar no que ele falou e vamos obedecer andando em fé. Então, irmãos, eles acreditaram, escuta bem, eu quero que você se identifique com isso. Eu estou dizendo que aqueles que vão atravessar são aqueles que vão perseverar na fé. Então, eles começam crendo. Então, é para ir? Então, eles acreditaram. E eles começaram a marchar em direção a um Jordão que estava fechado e transbordando, não é? Então, eles obedeceram em fé. E eles foram. Isso é a fé em movimento. Agora, veja bem, irmãos. Eles acreditaram que quando o pé do sacerdote tocasse na água e abria, isso é fé. Agora, olha o que aconteceu. Por isso que eu estou te dizendo que não basta acreditar. Eu acho que a gente acredita em muitas promessas. Não é isso, é fé. Mas a fé tem que perseverar para ela obter o resultado. Lembra? A Bíblia diz assim mesmo, que aqueles que perseveraram alcançaram as promessas. Hebreus capítulo 10. Aqueles que perseveraram alcançaram as promessas. Pela fé e pela perseverança alcançaram as promessas. Olha só. Não é? Então, irmãos, tem que ter fé, mas tem que ter perseverança na fé. Então, quando eles chegaram lá, que eles pisaram na água, sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, irmãos. Por que eu digo que não aconteceu nada? Eu vou ler para vocês aqui. Josué 3,15. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da colheita, pararam-se as águas. Agora escuta. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. Irmãos, sabe qual que era a distância de Jericó para essa cidade de Adã, próximo de Sartã? 30 quilômetros. O que a Bíblia está dizendo é que quando os sacerdotes pisaram na água, o milagre aconteceu, mas não diante deles, a 30 quilômetros para cima. Eu quero te dizer que quando eles pisaram na água, continuou passando água. Então, irmão, não bastava só eles acreditarem que ia acontecer, eles tinham que continuar acreditando que ia acontecer. Sabe, é aquela situação, irmão, que você ora, e aí, por exemplo, você ora contra uma enfermidade. E aí você sente que melhora. Puxa vida, melhorei. Aí você sente vindo o sintoma. Você vai continuar crendo? Entende o que eu estou falando? Eu estou orando por uma situação. Estou orando por essa situação. Aí aparentemente melhorou. Mas aí começa a piorar de novo. Eu vou continuar acreditando? Então, irmãos, quem é que vai atravessar esse Jordão?
não são só aqueles que acreditam. Todos eles acreditaram, por isso que eles marcharam até o Jordão. Agora, quem continuou acreditando quando eles pisaram e aparentemente não aconteceu nada? Então, muito sério isso, irmãos. Sabe, imagina, depois que eles pisaram, depois que essa água, porque a água parou 30 quilômetros lá, então essa água continuou, e aí sim, secou, demorou um tempo, demorou alguns minutos, talvez, não é? Aí beleza. Agora, irmãos, pensa bem, eles estão ali no meio do Jordão, e eles sabem que em qualquer momento, a 30 quilômetros, aquilo ali pode abrir como uma represa que se partiu e inundar tudo rapidamente. Imagina a coragem daqueles sacerdotes ficarem ali no meio do Jordão até que todo mundo passasse. Isso é a fé que persevera. Isso é a fé que sabe que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso é a fé que sabe que em vindo a calamidade, o ímpio é derrubado, mas o justo até diante da morte encontrará refúgio. Então, essa é a fé que acredita e continua acreditando. São essas pessoas que vão atravessar. Eu quero terminar mostrando mais um tipo de pessoa aqui, nessa história. Não é? Para a gente se identificar. Eu quero te falar a última coisa aqui, que é muito importante. Eu não quis, assim, falar só algumas pessoas. Eu quis mostrar todas as pessoas que vão atravessar. Ok? Então, só para a gente revisar bem rapidamente aqui. Quem são aqueles que vão passar por esse Jordão que nós estamos vivendo? Aqueles que escolherem ver o melhor em tudo, ok? Aqueles que não tirarem os olhos de Jesus da arca, ok? Aqueles que se santificarem, separarem do mundo. E, quarto lugar, aqueles que perseverarem na fé, não apenas crerem. Agora, eu quero terminar com isso. Aqueles que cultivarem o seu tempo a sós com Deus. É muito lindo isso aqui, irmãos. Quer ver? Eu quero te mostrar. Josué 4:8 diz assim: então fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levaram a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Deixa eu te explicar isso aqui. Não sei se vocês repararam, olha. Então, eles tiraram 12 pedras de dentro do Jordão seco e levaram para fora, a 1 quilômetro de distância do Jordão. E lá dentro do Jordão seco, eles construíram um outro altar. Então eles fizeram um altar dentro do Jordão e um altar a 1 quilômetro do Jordão. Irmãos, o altar de dentro do Jordão, quando a água viesse, se tornaria um altar secreto. Só quem saberia daquele altar era Deus e aqueles que viveram aquela situação ali. Ele estaria coberto para sempre debaixo do Jordão. Até hoje está coberto lá. Um altar secreto entre aquelas pessoas e Deus. E o outro altar era o altar do testemunho. 1 quilômetro depois do Jordão, eles fariam outro altar. Quando as crianças perguntassem: o que é isso? O que significa esse altar? Eles contariam toda essa história, todo esse testemunho tremendo do que Deus fez no meio deles. O que é que eu quero te dizer com isso? Quero terminar com isso. Irmãos, nós só vamos ter um testemunho, nós só vamos ter o altar do testemunho, se nós tivermos primeiro o altar secreto. Quem são as pessoas que vão atravessar por tudo isso? São aquelas pessoas que estão cultivando o seu altar secreto. Irmão, quando a gente cultiva o altar secreto, a gente conhece mais a Cristo e prossegue em conhecê-lo. Quando a gente cultiva o altar secreto, a gente cresce em fé e a nossa fé persevera e não desiste. Tudo que eu te falei aqui, não é? Os 4 primeiros pontos dependem desse quinto. Então, porque eu vejo que tem muitas pessoas tão angustiadas e tão preocupadas que abandonaram o seu altar secreto. Abandonaram o seu altar secreto. Não é? Elas já acordam olhando para o Jordão, para o tamanho do Jordão, para a impossibilidade do Jordão, para o tamanho dos gigantes de lá em Canaã. E elas
não cultivam o seu altar secreto, elas não vão ter um testemunho. Na verdade, elas estão tendo agora já um testemunho. Não é? Elas só falam de derrota, elas só falam de morte, elas só falam de impossibilidades, porque o nosso testemunho depende do nosso altar secreto. Irmãos, a minha oração é que quando tudo isso passar, a gente possa contar para as próximas gerações, o que Deus fez, o que a igreja foi usada para fazer no meio de tudo isso, e como que tudo isso foi lindo no mundo inteiro, porque no meio daquela pandemia de 2020 e 2021, a igreja brilhou no meio da humanidade. Irmãos, isso tem que ser o nosso testemunho daqui a algum tempo. Amém, queridos? Mas quem são esses que vão dar esse testemunho? Quem são esses que vão atravessar do outro lado para contar o testemunho para as próximas gerações? São essas pessoas que tiveram essas atitudes que eu compartilhei com vocês hoje à noite. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu gostaria de orar por você. Pai querido, Pai santo, muito, muito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra poderosa. Essa palavra é viva e eficaz mesmo. Ela que nos sustenta, ela que nos dá força, Senhor, para a gente atravessar esse Jordão. Nos ensina, Senhor, nos ensina a vermos o melhor em tudo no meio dessa situação. Nos ensina a tirar o melhor dessa experiência, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a não tirarmos os olhos de Cristo, a conhecermos a Cristo e prosseguirmos em conhecendo o Senhor no meio de tudo isso, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda pela meditação da palavra, não só a crer nas tuas promessas, mas a perseverarmos quando demorar chegar a resposta, ou quando aparentemente os sintomas não passarem. Nos ajuda, Senhor, em fé, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a cultivarmos esse altar secreto, que só o Senhor vê, Não tem ninguém ali para ver a nossa performance, só o Senhor que nos vê ali. Quando nós, no nosso tempo a sós com o Senhor, estamos ali contigo, meditando na tua palavra, conversando contigo em oração. Ó Deus, e que tudo isso construa em nós esse altar do testemunho para as próximas gerações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.